As mãos trêmulas de Cláudio apertavam o volante enquanto observava os dois homens se afastarem com seu carro. O que era para ser um domingo tranquilo visitando a mãe em Sorocaba havia se tornado o pior dia de sua vida. E tudo por causa de uma decisão que mudaria para sempre quem ele pensava ser. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ouvir mais histórias surpreendentes e emocionantes como essa. Agora, vamos continuar ouvindo a história e descobrir o que irá acontecer. 4 horas antes, o sol de domingo pintava a pequena garagem de Cláudio com uma luz dourada que fazia o chão de cimento parecer quase acolhedor. Aos 42 anos, ele havia construído uma vida simples, mas honesta naquele espaço alugado na periferia de Itu. Durante a semana, o barulho das chaves de fenda e o cheiro de óleo dominavam o ambiente. Nos domingos, porém, reinava o silêncio. Cláudio verificou pela terceira vez se havia trancado todas as ferramentas no armário de metal. Não que fossem valiosas, mas representavam anos de trabalho duro, noites mal dormidas e fins de semana sacrificados. Seu Corsa azul marinho de 15 anos aguardava na entrada da garagem, lavado e encerado na manhã anterior. Era seu único patrimônio real, além das ferramentas. A mãe dele, Dona Neuza, morava em Sorocaba, desde que o pai morreu, 7 anos atrás. Cláudio fazia questão de visitá-la a cada 15 dias, sempre levando alguma coisa, uma fruta, um doce de padaria, às vezes só sua presença e algumas horas de conversa. Era tudo o que podia oferecer depois de pagar o aluguel da garagem, as contas básicas e ainda ajudar nas despesas da casa dela. O trânsito na Castelo Branco estava mais leve que o habitual para um domingo. Cláudio aproveitou para baixar o vidro e sentir o vento morno de março no rosto. Havia algo reconfortante naqueles encontros quinzenais. Dona Neuza sempre preparava um almoço caprichado, perguntava sobre o trabalho, os clientes, se ele estava se alimentando direito. Nunca questionava por que, aos 42 anos, ele ainda não havia se casado nem tido filhos. Faltavam cerca de 20 quilômetros para Sorocaba, quando Cláudio avistou o carro parado no acostamento. Um sedã branco, relativamente novo, com o capô levantado. Uma jovem magra, que aparentava ter uns 20 e poucos anos, caminhava nervosa ao redor do veículo. Usava um vestido florido e sandálias baixas, claramente não preparada para lidar com problemas mecânicos em uma rodovia. Cláudio diminuiu a velocidade. Podia perfeitamente continuar dirigindo, não era obrigação dele parar. Tinha pressa para chegar na casa da mãe, que provavelmente já estava preocupada por ele não ter ligado avisando que havia saído. Mas alguma coisa no desespero silencioso da moça o fez encostar no acostamento alguns metros à frente. A jovem se aproximou antes mesmo dele sair completamente do carro. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado ou estivesse prestes a chorar. "Preciso de ajuda, por favor." O carro fez um barulho estranho e parou. "Não entendo nada de motor." Cláudio acenou tranquilizadoramente. Podia ver que ela estava genuinamente assustada. 30 anos consertando carros haviam lhe ensinado a identificar pessoas honestas daquelas que tentavam aplicar golpes. "Vou dar uma olhada. Qual é o seu nome?" "Beatriz." "Muito obrigada por parar. Eu não sabia mais o que fazer." Cláudio se dirigiu ao motor enquanto observava os detalhes. O carro era bem conservado, com certeza não era de alguém com problemas financeiros. Beatriz ficou a alguns passos de distância, mordendo o lábio inferior e olhando nervosa para os carros que passavam em alta velocidade. O problema era relativamente simples. Uma mangueira do radiador havia se soltado, causando superaquecimento. Com as ferramentas certas e alguns minutos de trabalho, seria possível fazer um reparo provisório que permitiria chegar até uma oficina. Cláudio estava explicando a situação quando ouviu o barulho das motos se aproximando. 2 homens, capacetes fechados, pararam bem atrás dos carros. Algo no jeito como desceram das motos fez o estômago de Cláudio se contrair.
Boa tarde, pessoal. Vocês vão colaborar ou vai ser do jeito difícil? O homem mais alto tinha uma voz calma, quase cordial, o que tornava a situação ainda mais assustadora. Beatriz deu um passo instintivo na direção de Cláudio, que sentiu suas pernas ficarem bambas. Olha, pessoal, eu sou um simples mecânico. Não tenho muito dinheiro. Não queremos dinheiro, amigão. Queremos as chaves dos carros. Cláudio olhou para Beatriz, que havia empalidecido completamente. Suas mãos tremiam violentamente. Ele percebeu que, independente do que acontecesse a seguir, aquela jovem ficaria traumatizada para sempre com o que estava presenciando. Calma, Beatriz. Vai dar tudo certo. As palavras saíram automaticamente. Um instinto protetor que ele nem sabia que possuía. O segundo assaltante, mais baixo e aparentemente impaciente, se aproximou de Beatriz. As chaves do seu carro, princesa. Beatriz entregou as chaves com as mãos trêmulas. O homem tentou ligar o motor várias vezes, mas o carro não deu partida por causa do problema no radiador. Frustrado, ele desceu e se juntou ao comparsa. Este aqui não presta. Pega o azul. Cláudio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O Corsa representava anos de economia, a única forma de visitar a mãe, sua ferramenta de trabalho quando precisava buscar peças. Era literalmente tudo o que tinha de valor na vida. Por favor, este carro é tudo o que eu tenho. O homem mais alto parou e olhou diretamente para Cláudio. Por um momento houve algo parecido com hesitação em seus olhos. Sinto muito, cara. Você parece gente boa, mas é a vida. Cláudio entregou as chaves, sentindo suas pernas fraquejarem. O som do motor de seu carro sendo ligado por um estranho era como uma despedida definitiva. Os assaltantes partiram rapidamente, deixando apenas o barulho distante dos motores e o silêncio constrangedor que se seguiu. Beatriz começou a chorar compulsivamente. Cláudio permaneceu imóvel, olhando para o espaço vazio onde seu carro estivera estacionado minutos antes. A realidade começava a se instalar. Ele estava a 20 quilômetros de Sorocaba, sem transporte, sem dinheiro suficiente para um táxi e com uma desconhecida em estado de choque. Eu sinto muito. Foi culpa minha. Se você não tivesse parado para me ajudar, nada disso teria acontecido. As palavras de Beatriz o trouxeram de volta à realidade presente. Ela estava se culpando por algo que claramente não tinha controle. Cláudio respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não foi culpa sua. Eu escolhi parar. Foi uma escolha minha. Mas por que você parou? Você nem me conhece. Era uma pergunta simples, mas que carregava um peso enorme. Por que ele havia parado? Tinha pressa? Tinha compromissos, sabia que parar para ajudar desconhecidos em rodovias poderia ser perigoso. Mas algo mais forte havia falado. Acho que foi criado assim. Minha mãe sempre dizia que ajudar os outros é a única coisa que realmente importa na vida. Beatriz parou de chorar e olhou diretamente para ele. Havia algo diferente em seus olhos agora, uma intensidade que não estava lá antes. Como você vai chegar em Sorocaba agora? Cláudio não tinha resposta. Podia chamar um táxi, mas custaria uma fortuna que ele não possuía. Podia ligar para a mãe, mas ela não dirigia e ficaria desesperada sabendo do que havia acontecido. Podia pedir carona, mas deixaria Beatriz sozinha com um carro quebrado em uma rodovia. Vou resolver. Primeiro, vamos cuidar do seu carro. Durante a próxima hora, Cláudio trabalhou no motor de Beatriz, com as ferramentas básicas que sempre carregava na mochila. Era um trabalho delicado, feito com movimentos precisos de quem conhecia cada parafuso, cada conexão. Beatriz observava em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas sobre o que ele estava fazendo. Você faz isso há muito tempo? 30 anos. Aprendi com meu pai quando era criança. Ele tinha uma oficina pequena, bem simples. Quando ele morreu, continuei o trabalho. Você tem família? Só minha mãe. Era para estar almoçando com ela agora.
A frase saiu carregada de uma melancolia que Cláudio não conseguiu disfarçar. Dona Neuza provavelmente já estava preocupada, olhando pela janela à espera do Corsa azul que não viria mais. Pronto, vai funcionar pelo menos até você chegar a uma oficina de verdade. Mas dirija devagar e pare se a temperatura começar a subir. Beatriz ligou o motor e o som regular indicava que o reparo tinha funcionado. Ela se virou para Cláudio com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Eu posso te levar até Sorocaba. É o mínimo que posso fazer. A oferta era tentadora, mas Cláudio hesitou. Não conhecia aquela pessoa, não sabia quais eram suas intenções reais. Por outro lado, suas opções eram extremamente limitadas. Durante o trajeto, Beatriz falou pouco. Dirigia com cuidado, verificando constantemente o painel para certificar-se de que a temperatura estava estável. Cláudio observava a paisagem familiar pela janela do passageiro, sentindo uma estranha desconexão com tudo ao redor. Você disse que trabalha de segunda a sábado, né? É. A garagem é pequena, mas tem movimento. Carros velhos, principalmente. Pessoal sem muito dinheiro que precisa manter o carro funcionando. Deve ser difícil ganhar a vida assim. É honesto. E eu sou bom no que faço. Os clientes confiam em mim porque não tento enganar ninguém. Quando chegaram à casa de Dona Neuza, uma construção simples em um bairro operário de Sorocaba, Beatriz insistiu em sair do carro. Queria conhecer a mãe dele, disse. Cláudio achou estranho, mas não sabia como recusar sem ser indelicado. Dona Neuza recebeu os dois com a hospitalidade típica de quem passou a vida cuidando dos outros. Preparou café, trouxe biscoitos, perguntou sobre o que tinha acontecido. Cláudio contou a versão resumida dos eventos, omitindo os detalhes mais assustadores para não preocupar a mãe. Meu filho sempre foi assim, incapaz de passar por alguém precisando de ajuda, sem parar. Dona Neuza falava com orgulho, mas também com uma preocupação maternal que transparecia em cada palavra. Beatriz ouvia atentamente, fazendo perguntas sobre a infância de Cláudio, sobre como ele havia aprendido a profissão, sobre os planos para o futuro. E agora como você vai trabalhar sem o carro? A pergunta da mãe atingiu Cláudio como uma pedrada. Ele havia estado tão focado em resolver os problemas imediatos que não havia parado para pensar nas consequências de longo prazo. Sem o carro, como buscaria peças? Como atenderia clientes que moravam longe? Como visitaria Dona Neuza? Vou dar um jeito, mãe. Sempre dou. Mas ambos sabiam que desta vez seria diferente. O carro não era apenas um meio de transporte. Era parte integral de como Cláudio ganhava a vida. Beatriz se despediu educadamente depois do almoço, agradecendo a hospitalidade de Dona Neuza e prometendo manter contato. Cláudio a acompanhou até o carro, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Obrigada por tudo. Você é uma pessoa especial, Cláudio. Ela entrou no carro e partiu, deixando Cláudio na calçada com a sensação de que havia algo inacabado naquele encontro. Dona Neuza se aproximou e colocou a mão no ombro do filho. Você fez a coisa certa. Seu pai ficaria orgulhoso. Cláudio passou o resto do domingo tentando parecer normal, mas sua cabeça não parava de trabalhar. Como voltaria para Itu? Como explicaria para os clientes que não teria como buscar peças? Como pagaria as contas do próximo mês sem poder atender chamadas emergenciais? Na segunda-feira de manhã, Dona Neuza conseguiu dinheiro emprestado com uma vizinha para a passagem de ônibus de Cláudio. A viagem de volta foi longa e silenciosa, pontuada apenas pelo barulho do motor e pelas paradas frequentes. Cláudio observava os carros particulares na estrada e sentia uma pontada de inveja misturada com saudade. A garagem estava exatamente como ele havia deixado no domingo de manhã, mas parecia diferente. Menor, talvez, mais frágil. Os clientes que chegaram durante a manhã ficaram confusos quando ele explicou que não poderia mais fazer serviços externos. Alguns demonstraram compreensão, outros simplesmente foram embora. Por volta do meio-dia, um carro que Cláudio não reconheceu parou na entrada da garagem. Era um modelo executivo,
preto, com vidros escuros. Um homem de terno desceu do banco do passageiro e se aproximou. Você é o Cláudio, o mecânico que ajudou uma moça ontem na rodovia? Cláudio confirmou, desconfiado. O homem sorriu e fez um sinal para o carro. Uma segunda pessoa desceu e Cláudio reconheceu imediatamente Beatriz. Ela parecia diferente, mais confiante, vestida de forma mais sofisticada. Eu precisava conversar com você. Posso explicar algumas coisas? Os três se sentaram na pequena área de espera da garagem, entre pôsteres desbotados de peças automotivas e o cheiro familiar de óleo e solvente. Beatriz respirou fundo antes de começar a falar. Meu nome é Beatriz, isso é verdade. Mas há algumas coisas que eu não contei ontem. Meu pai é Roberto Ferreira. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Cláudio conhecia o nome. Roberto Ferreira era dono de uma das maiores construtoras do interior paulista, um empresário que aparecia ocasionalmente nos jornais locais. Milionário, com certeza. Eu estava voltando da casa de uma amiga ontem. Meu pai não sabia que eu tinha saído, na verdade. Ele se preocupa muito comigo, às vezes é até exagerado. Quando cheguei em casa e contei o que aconteceu, ele ficou chocado. O homem de terno se apresentou como advogado da família e explicou que Roberto Ferreira havia insistido em compensar Cláudio pelo que havia perdido ajudando sua filha. Cláudio balançou a cabeça, desconfortável com a situação. Eu não ajudei esperando recompensa. Foi uma escolha minha parar. É exatamente por isso que meu pai quer fazer isso. Ele disse que pessoas como você são raras hoje em dia. O advogado abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Explicou que Roberto Ferreira queria comprar a garagem onde Cláudio trabalhava e transferir a propriedade para ele. Além disso, oferecia um carro novo e uma quantia em dinheiro para compensar os transtornos. Cláudio olhou para os papéis sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. A garagem que ele alugava há 15 anos poderia ser sua. Um carro novo substituiria o Corsa. Dinheiro suficiente para se estabelecer definitivamente, talvez até expandir o negócio. Eu não posso aceitar isso. É muito. Por que não? Você perdeu tudo ajudando uma pessoa que nem conhecia. Isso merece reconhecimento. Beatriz falava com uma sinceridade que contrastava com a magnitude da oferta. Cláudio pensou na mãe, nas dificuldades financeiras constantes, nos anos de incerteza sobre o futuro. Pensou também no que o pai diria se estivesse vivo. Posso pensar um pouco? Claro, mas saiba que meu pai raramente muda de ideia quando decide ajudar alguém. Naquela noite, Cláudio ligou para a dona Neuza e contou sobre a visita de Beatriz. A mãe ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Seu pai sempre dizia que boas ações geram consequências. Às vezes demora, mas geram. Você acha que eu devo aceitar? Acho que você deve fazer o que o coração mandar. Mas lembre-se, você não fez nada esperando recompensa. Se aceitar agora, é porque merece. Cláudio passou a noite acordado, andando pela pequena casa alugada, refletindo sobre as últimas 48 horas. Havia perdido tudo o que possuía de valor em um ato espontâneo de solidariedade. Agora, essa mesma solidariedade havia criado possibilidades que ele jamais imaginara. Na manhã seguinte, ligou para Beatriz e disse que aceitaria a proposta. Não por ganância, mas porque reconhecia que a vida havia lhe dado uma oportunidade de construir algo maior. Uma chance de continuar ajudando pessoas, mas com mais recursos para fazê-lo. 3 semanas depois, Cláudio estava trabalhando em sua própria garagem quando um carro velho parou na entrada. Era um casal de idosos com problemas no radiador, exatamente como Beatriz havia tido naquele domingo que mudou tudo. Cláudio sorriu e se dirigiu ao carro deles. Vou dar uma olhada. Qual é o problema? Enquanto verificava o motor, Cláudio pensou em como pequenas decisões podem alterar completamente o curso de uma vida.
Ele havia escolhido parar, escolhido ajudar, escolhido arriscar sua segurança por uma desconhecida. Agora, tinha os meios para continuar fazendo essas escolhas sem comprometer sua sobrevivência. O reparo era simples, algo que levaria apenas alguns minutos. Mas Cláudio trabalhou com o mesmo cuidado que sempre dedicara a cada serviço, tratando o carro velho do casal com o mesmo respeito que daria ao veículo mais caro, porque havia aprendido que o valor real de uma pessoa não se media pelo que ela possuía, mas pelo que estava disposta a dar aos outros. Quando terminou o concerto, o idoso perguntou quanto deveria pagar. Cláudio olhou para o casal, viu a preocupação sincera em seus rostos e sorriu. Desta vez, não vai custar nada. Considerem um favor. O casal partiu agradecendo profusamente e Cláudio ficou observando o carro desaparecer na distância. Havia algo profundamente satisfatório em poder ajudar sem esperar nada em troca, sabendo que sua própria situação estava segura. Era como se finalmente tivesse encontrado o equilíbrio perfeito entre generosidade e responsabilidade. Naquela tarde, Beatriz apareceu para uma visita surpresa. Ela havia se tornado uma presença regular na oficina, às vezes trazendo amigos que precisavam de serviços, outras vezes apenas conversando com Cláudio sobre a vida, os planos, as mudanças que ambos haviam experimentado. Como você se sente agora? Diferente? Cláudio parou de organizar as ferramentas e pensou na pergunta. Se sentia diferente? Em alguns aspectos, sim. Tinha segurança financeira que nunca experimentara. Podia ajudar a mãe sem se preocupar com suas próprias contas. Podia aceitar trabalhos desafiadores sem temer o fracasso. Mas, essencialmente, continuava sendo a mesma pessoa. Tenho mais recursos, mas não mudei. Ainda sou o mesmo cara que para ajudar desconhecidos na estrada. E isso é bom? É a única coisa que realmente importa. Beatriz sorriu, satisfeita com a resposta. Havia algo na expressão dela que sugeria aprovação, como se Cláudio tivesse passado em um teste que nem sabia estar fazendo. Meu pai estava certo sobre você. Ele disse que conheceu muitas pessoas ricas na vida, mas poucas pessoas boas. A frase ficou ecoando na cabeça de Cláudio depois que Beatriz partiu. Ser uma pessoa boa era realmente mais importante que ser uma pessoa rica? Sua vida antes do assalto havia sido simples, mas honesta. Sua vida agora era confortável e continuava honesta. A diferença estava nas possibilidades, não nos princípios. Naquela noite, Cláudio dirigiu seu carro novo até Sorocaba para jantar com Dona Neuza. Era uma quinta-feira, não um domingo, mas agora ele podia visitá-la sempre que quisesse. Durante o trajeto, passou pelo local onde havia parado para ajudar Beatriz quase 2 meses antes. O acostamento estava vazio, mas Cláudio diminuiu a velocidade por um momento. Foi ali que sua vida havia mudado completamente, em questão de minutos. Uma escolha simples, quase automática, havia desencadeado uma série de eventos que transformaram não apenas sua situação financeira, mas sua percepção sobre o próprio significado da existência. Dona Neuza o recebeu com o mesmo carinho de sempre, mas agora havia uma tranquilidade diferente em seus olhos. Ela não se preocupava mais se o filho teria dinheiro para a gasolina da volta, ou se conseguiria pagar as contas do mês. Podia simplesmente aproveitar a companhia dele. Durante o jantar, Cláudio contou sobre o casal de idosos que havia atendido de graça naquela manhã. Dona Neuza sorriu, orgulhosa. Você aprendeu a lição mais importante da vida, meu filho. Quando temos pouco, ajudamos porque é certo. Quando temos muito, ajudamos porque podemos. E quando não temos nada, aí é quando mais precisamos ajudar, porque é quando entendemos o que realmente significa precisar de ajuda. As palavras da mãe acompanharam Cláudio durante a viagem de volta.
Ele havia vivido nas 3 condições que ela descrevera: com pouco, com nada, e agora com muito. Em cada uma delas, a escolha de ajudar havia se apresentado, e ele havia escolhido da mesma forma. Talvez isso fosse a verdadeira medida de caráter de uma pessoa, a consistência de suas escolhas, independente das circunstâncias. Ao chegar em casa, Cláudio encontrou um envelope que havia sido deixado embaixo da porta. Era uma carta manuscrita de Roberto Ferreira, o pai de Beatriz. O empresário agradecia novamente pela atitude de Cláudio e explicava que havia criado um fundo para ajudar outras pessoas que demonstrassem o mesmo tipo de generosidade espontânea. A carta terminava com uma frase que mexeu profundamente com Cláudio. Você me lembrou que existem pessoas que fazem a coisa certa simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Isso me deu esperança em um mundo que às vezes parece ter perdido a direção. Cláudio dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na gaveta da mesa de cabeceira. Seria algo que releria nos momentos de dúvida, uma lembrança tangível de que pequenos atos de bondade podem ter consequências gigantescas. Nos meses que se seguiram, a oficina de Cláudio se tornou conhecida não apenas pela qualidade dos serviços, mas pela forma como ele tratava os clientes. Havia sempre alguém que recebia desconto ou serviço gratuito, ou simplesmente um conselho honesto sobre se valia a pena consertar um carro velho ou comprar outro. Beatriz continuou visitando regularmente, às vezes trazendo o pai. Roberto Ferreira era um homem imponente, acostumado a comandar, mas que tratava Cláudio com um respeito que ia além da gratidão. Havia uma admiração genuína ali, o reconhecimento de uma qualidade que dinheiro não podia comprar. Um ano após o assalto, Cláudio estava fechando a oficina quando viu uma mulher jovem parada na calçada, olhando hesitante para a entrada. Ela segurava um bebê no colo e parecia estar tentando decidir se deveria ou não se aproximar. Posso ajudá-la? A mulher explicou que seu carro havia quebrado a alguns quarteirões de distância. Não tinha dinheiro para o conserto e precisava do veículo para trabalhar no dia seguinte. Era uma história que Cláudio ouvia frequentemente e que sempre o levava de volta àquele domingo na rodovia. Vamos dar uma olhada no seu carro. Se for algo simples, a gente resolve. Enquanto caminhavam na direção do veículo quebrado, Cláudio refletiu sobre como sua vida havia se tornado um ciclo contínuo de pequenas decisões entre ajudar ou não ajudar. A diferença era que agora ele tinha recursos para transformar cada uma dessas decisões em uma ação concreta. O conserto era simples, apenas uma correia que havia arrebentado. Cláudio voltou à oficina, pegou uma peça nova e as ferramentas necessárias. Em 20 minutos, o carro estava funcionando novamente. A mulher tentou insistir que pagaria quando recebesse o salário, mas Cláudio declinou educadamente. Só me promete uma coisa. Quando você tiver oportunidade de ajudar alguém, faça. É assim que as coisas boas se espalham. A mulher prometeu, com lágrimas nos olhos, e partiu com o bebê no banco de trás. Cláudio ficou observando o carro se afastar na noite e sentiu a mesma satisfação profunda que experimentara ao ajudar Beatriz. Era uma sensação viciante, a certeza de ter feito diferença na vida de alguém. Naquela noite, Cláudio jantou sozinho em sua nova casa, uma propriedade simples, mas confortável que havia comprado com parte do dinheiro de Roberto Ferreira. Enquanto comia, pensou em todas as pessoas que havia ajudado no último ano, em todas as pequenas crises que havia resolvido, em todas as vezes que havia escolhido estender a mão em vez de virar o rosto. Cada uma dessas escolhas havia reafirmado algo fundamental sobre quem ele era e quem queria continuar sendo. O dinheiro havia mudado suas possibilidades, mas não sua essência. Ele continuava sendo o homem que não conseguia passar por alguém em dificuldades sem parar para ajudar. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dona Neuza, ligando para contar sobre o dia e perguntar sobre o trabalho.
Durante a conversa, ela mencionou que uma vizinha havia comentado sobre um mecânico em Itu que não cobrava de pessoas carentes. Você está ficando famoso, meu filho. Não é fama que eu quero, mãe. É só fazer o que é certo. Eu sei. Por isso tenho tanto orgulho de você. Depois de desligar o telefone, Cláudio se dirigiu à janela da sala e observou a rua silenciosa. Havia luzes acesas nas casas vizinhas, famílias jantando, crianças fazendo lição de casa, pessoas vivendo suas vidas simples e honestas. Era uma cena reconfortante, a normalidade tranquila de um bairro operário. Meses depois, Cláudio dirigiu até o local na rodovia onde tudo havia começado. Estava sendo construído um posto de gasolina ali. O desenvolvimento chegando até mesmo aos cantos mais remotos da região. Estacionou no acostamento e caminhou até o ponto exato onde havia parado para ajudar Beatriz. A memória permanecia vívida em sua mente. 2 vidas haviam se cruzado naquele local. Uma escolhera ajudar, outra retribuir, e ambas foram transformadas pelo encontro. Sua vida havia se tornado um exemplo dessa filosofia. O homem que perdeu tudo, ajudando uma desconhecida, agora tinha recursos para ajudar dezenas de pessoas. Era uma transformação que começou com uma única decisão: parar no acostamento para ajudar alguém em dificuldades. Naquela noite, antes de dormir, Cláudio telefonou para Dona Neuza para contar sobre o dia. Ela escutou atentamente. Fez algumas perguntas, deu alguns conselhos. No final da conversa, disse algo que resumiu perfeitamente tudo o que ele havia aprendido. Você descobriu o segredo da felicidade, meu filho. Não é ter tudo o que você quer, é querer tudo o que você faz. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.